Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje, porque tem uma tendência, no mínimo bizarra, dominando o mercado global de tecnologia agora mesmo. Quem está acompanhando as redes sociais e os fóruns já deve ter esbarrado numas fotos meio malucas de pequenos computadores empilhados, um em cima do outro, que nem uma torre de Lego. No começo, a galera não entendeu muito bem o que era isso. E já adianto, não é nenhuma moda de design moderna para escritórios, não. O que a gente está vendo é um fenômeno que está literalmente varrendo os estoques de hardware de um dos maiores ecossistemas do mundo. E aí surge o nosso grande mistério. Por que exatamente essas máquinas, os Mac Minis, estão sumindo de repente das prateleiras e dos catálogos do mundo todo? Para quem acompanha de perto a cadeia de suprimentos e o mercado de hardware, o alerta vermelho piscou na hora. A demanda explodiu da noite para o dia, de um jeito que as fabricantes simplesmente não estão conseguindo repor as unidades na mesma velocidade das compras. Fica a pergunta no ar. Qual seria o grande segredo por trás dessa fome insaciável por um modelo tão específico de computador? A anomalia no mercado tomou proporções tão colossais que os principais veículos de comunicação do mundo tiveram que intervir para tentar explicar. A CNN, por exemplo, cravou que esse é, no momento, o produto mais cobiçado da fabricante. Isso dá a dimensão exata da escala monumental desses esgotamentos. Não estamos falando de um aumento pontual de vendas em uma data comemorativa, mas de uma corrida frenética e contínua que deixou muito analista perplexo. A mídia oficial reconheceu o sintoma, claro, mas a verdadeira causa raiz, bom, essa continua invisível para muita gente. Agora, o que é realmente fascinante sobre a resolução desse mistério é que a resposta não tem absolutamente nada a ver com uma atualização de hardware. O segredo é um software. Pessoas ao redor do mundo estão transformando essas máquinas em bases para abrigar agentes autônomos de inteligência artificial de código aberto. A grande revolução aqui é conseguir manter uma IA superpotente rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana direto no sistema local. E a melhor parte de todas, tudo isso sem pagar um único centavo por assinaturas mensais na nuvem e sem aquelas taxas caríssimas por cada token ou palavra gerada. É independência completa e absoluta dos servidores remotos. E para entender o verdadeiro poder dessa configuração local, vale a pena olhar bem de perto a ferramenta responsável por acender o estopim da coisa toda. Um software chamado OpenClaw. O poder de um agente autônomo está justamente na capacidade de fazer o trabalho sozinho. E a grande sacada aqui é como o OpenClaw se integra perfeitamente com os aplicativos do nosso dia a dia. Uma vez instalado, ele varre e organiza o sistema de arquivos. Ele lê mensagens, entende o contexto e responde ativamente através do WhatsApp e do Telegram. Ele até gerencia as rotinas no calendário e faz tudo isso sem precisar de um humano clicando em botões de confirmação o tempo todo. É um assistente digital que genuinamente assume o controle das tarefas burocráticas de forma independente. Só que se o OpenClaw é a ponte de comunicação, a gente precisa falar sobre a próxima evolução desse ecossistema que atua como o verdadeiro cérebro dessas operações avançadas, o agente Hermes. Enquanto softwares convencionais de automação seguem um fluxo super rígido de regras e travam no primeiro obstáculo imprevisto, o Hermes tem uma abordagem surpreendente. Ele vai muito além daquela execução repetitiva e entra com tudo no território do aprendizado ativo. É bem aqui que a linha entre um simples programa de computador e uma verdadeira inteligência que se adapta começa a desaparecer. E o comportamento evolutivo desse sistema segue um ciclo, no mínimo, brilhante. Quando o agente Hermes é ativado para uma tarefa complexa, ele não só tenta resolver. Primeiro, ele executa a ação. No passo seguinte, sozinho, ele documenta rigorosamente tudo o que funcionou e, mais importante ainda, todos os erros que cometeu pelo caminho. A partir dessa autodiagnose, o sistema entra no terceiro passo e cria uma nova habilidade automaticamente, adaptando o próprio código-fonte para lidar com aquele obstáculo no futuro. O resultado inevitável? O quarto passo é um aumento substancial na inteligência geral dele. Quanto mais o sistema trabalha, mais inteligente ele fica, formando um ciclo de melhoria contínua, totalmente livre de intervenção humana. Mas para que um software consiga realizar essa mágica toda, sem depender de servidores e nuvem, a gente precisa entender um termo fundamental: os parâmetros. Basicamente, os parâmetros funcionam como a métrica central da capacidade de uma inteligência artificial de raciocinar, conectar ideias e achar soluções. A regra de ouro é direta. Quanto maior for o número de parâmetros no modelo de IA, muito mais inteligente, preciso e perspicaz ele vai ser. O grande problema é que abrigar e processar bilhões de parâmetros devoram uma quantidade gigantesca de memória do computador. E é exatamente essa barreira técnica que nos leva de volta àquela estranha tendência de empilhar máquinas. A pura matemática por trás disso revela o motivo real dessa corrida maluca pelas compras. Olha só,
Um único Mac Mini sai de fábrica com 24 GB de memória RAM. Isso é suficiente para rodar inteligências de até 8 bilhões de parâmetros, que é legal, mas bem limitado para raciocínios super avançados. Agora, entra a mágica dos clusters. Quando se conectam dois desses computadores, as memórias se somam perfeitamente para 48 GB, dando um salto e permitindo rodar modelos vastamente superiores, de 32 bilhões de parâmetros. E se a gente empilhar 4 máquinas? Aí atingimos impressionantes 96 GB de RAM, abrindo a porta para rodar modelos gigantescos de até 70 bilhões de parâmetros localmente. O empilhamento de hardware físico se traduz num ganho absurdo e exponencial de capacidade cognitiva. É fascinante entender como a criação desse software abalou a infraestrutura global. Essa linha do tempo conta direitinho a história de como o fenômeno alcançou escala mundial. Em janeiro, a descoberta de que dava para conectar essas máquinas e usar o OpenClaw e o Hermes de graça viralizou pesado entre os entusiastas de tecnologia. Logo na sequência, o impacto bateu com tudo nas lojas da Ásia, que viram estoques inteiros evaporarem em questão de dias. Uma reação em cadeia implacável começou ali. E o resultado atual é de dimensões maciças. O esgotamento constante intensificou a escassez global de componentes e puxou o aumento dos custos da memória RAM no mundo todo. Um único software viral transformou radicalmente a disponibilidade física e a economia do hardware. O que nos deixa com uma reflexão final bem importante sobre esse novo panorama tecnológico. Considerando que a memória RAM está cada vez mais escassa e cara, e que as grandes empresas de nuvem continuam subindo as taxas das assinaturas de IA, possuir um sistema de agentes autônomos, capaz de aprender, executar tarefas sozinho e se autoaprimorar na sua própria mesa, deixou de ser só um experimento curioso de tecnologia. Virou um ativo valiosíssimo de produtividade pessoal e empresarial. Então, diante de todo esse cenário, a grande dúvida do mercado não é mais se vale a pena um investimento para montar uma base dessas. A verdadeira questão, que vai ditar o ritmo dessa revolução local, é: quantos computadores vão continuar sendo empilhados?